Já. Olá, estamos aqui mais uma vez no canal O que Rola na Geronto, sempre trazendo assuntos atuais, assuntos que envolvem a gerontologia, o envelhecimento. Nós estamos agradecidos a você, toda semana nos ouve, nos vê, não é? Você que manda sugestão, que dá um retorno para nós. Muito obrigado pela sua parceria conosco. Contamos com você na divulgação do nosso canal. Conte para os seus amigos. E não é só ver uma vez, né? Ele precisa se inscrever, precisa dar um like, ela precisa também tocar o sininho. Para quê? Para quando tiver um episódio novo, tiver um assunto novo, interessante, a pessoa será comunicada. Muito obrigada a você que nos vê toda semana. É um prazer conhecer e rever vocês. Pois bem, no nosso último episódio, nós falamos sobre a violência contra a pessoa idosa, fazendo alusão ao dia 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, não é? E nós quatro aqui, não, para você não esquecer, eu sou a Marília Berzins, Ieda Duarte, Sérgio Pascoal e Carlos Lima. Somos nós que estamos sempre com vocês. E nós, nesse último episódio, tratamos deste assunto muito importante no campo do envelhecimento, no campo da saúde pública. E resolvemos dar continuidade ao assunto, e nós vamos fazer o link do tema violência contra a pessoa idosa e vamos contextualizar esse tema junto com a pandemia que nós estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19. Tem coisas a ver entre violência com idoso e pandemia? Eu queria que a Ieda me respondesse isso. Faz sentido? Esses assuntos estão juntos, Ieda? Então, para que a gente pudesse contextualizar isso, eu vou trazer para a discussão um artigo que foi publicado, eu achei esse artigo no grupo do Envelhecimento 2.0 do William Fiore, que foi trazido pelo Diego Félix, que se chama Nem no Mesmo Barco, Nem nos Mesmos Mares, Gerontocídios, Práticas Necropolíticas de Governo e Discursos sobre Velhices na Pandemia do Covid-19, de Carlos Eduardo Henning. Eu não vou ler o artigo, mas eu vou trazer algumas coisas que foram pontuadas por ele, que fazem exatamente a discussão sobre a questão da violência contra os idosos associada com a pandemia do Covid-19. Então, ele começa dizendo que a pandemia, ela tem gerado e mobilizado uma profusão de concepções e discursos e práticas conflitantes sobre a velhice. Memes sobre velhos trancafiados, pulando o muro de casa, desafiando a exigência do isolamento social, retratados de modo infantil, irracível, estereotípico, ridicularizante, circulam aos montes. Acho que todos nós já tivemos a oportunidade de ver isso. E esse tal fluxo de imagens, em muitos casos, ritualiza a ideia de pessoas velhas sem autonomia, subjugadas, com racionalidade e bom senso questionadas. Tá? Como se isso não fosse o bastante, nós temos vários discursos que têm banalizado a ideia do idoso, das pessoas idosas, como um fardo social, produzindo uma percepção preconceituosa e perigosa de que vidas velhas seriam dispensáveis, pouco relevantes, indignas da proteção coletiva e do Estado. Eu acho que a gente poderia começar discutindo um pouco isso. O que vocês acham dessas colocações? Carlos? Eu queria falar uma coisa primeiro, porque eu, como sou velho, sou idoso, na hora que eu escuto isso, me dá uma raiva, Ieda, me dá uma vontade de... Porque isso é uma violência, é me tratar como um traste, um inútil,
alguém que pode ser descartado pela sociedade, que é horrível. E o pior é que isso está acontecendo. Desculpe esse meu desabafo, desculpe, mas eu, como idoso, eu quero protestar contra essas coisas que têm aparecido na nossa sociedade. Isso. Eu achei assim, eu achei importante trazer, porque eu acho que assim, apesar de bastante duro de se ouvir, eu concordo plenamente com você, Sérgio. Eu acho que o que ele está retratando é muito verdade. A gente tem vivenciado, infelizmente, a gente tem vivenciado isso. Ele fala aqui, mais para frente, né, ele fala assim, que nós temos ouvido discursos como que dissesse assim: deixemos agir o vírus, pois boa parte dos nossos problemas simplesmente vão desaparecer, como se matando os velhos morrendo, os idosos morrendo por conta da pandemia, resolvesse uma série de problemas, os problemas econômicos, os problemas de atenção aos vulneráveis, como se os idosos fossem os problemas. Fala, Maria. O pior é quando esse discurso ele vem de representantes do governo, dizendo que a pandemia iria justamente resolver o problema da previdência social. Eu acho que a institucionalização do preconceito, do gerontocídio, né, do ageísmo, que são os neologismos que estão sendo apropriados pela nossa língua para representar o preconceito etário, ou seja, velho não tem lugar nessa sociedade, se manifestando de muitas e muitas formas, inclusive naquelas discussões iniciais da epidemia, quando quem teria o direito de usar o respirador? O critério etário, por si só, um critério assim, velho não serve mais. O que nos remontaria nos anos, na idade primitiva da nossa existência, em que quem era velho era desprezado, era deixado para morrer para trás, no gelo, jogado no penhasco, enfim, é um discurso contraditório da humanidade. E exatamente. Ele continua... Fala, Carlos, fala. Não, essa questão, Ieda, assim, eu trabalho com idosos há uns 25 anos. Durante todo esse tempo, eu sempre denunciei essa questão da mídia, por exemplo, que você começou citando, né? Os memes, hoje é meme, né? Que a gente recebe. Mas eu sempre citei, né? Nas minhas aulas e palestras, eu sempre trouxe para a discussão a questão de como a mídia trata os idosos, né? Então, as piadas, né? Tem um folder que eu trabalho muito, né? Eu trabalho bastante com ele já há muitos anos. Marília conhece bem, porque foi ela que me apresentou a esse cartaz de uma academia que retrata 2 idosos numa praia com uma roupa bastante inadequada, uma coisa horrorosa, junto com uma jovem, a jovem de biquíni, com um corpo belíssimo, e embaixo escrito assim: mantenha sua praia limpa. Então, assim, não é de hoje que isso acontece, né? Isso é uma questão que vem acontecendo já há muitos anos, de sempre. É aquilo que eu falei no nosso último encontro, né? A cultura que a gente tem da cultura de juventude, que faz com que a velhice seja alguma coisa muito ruim. Então, hoje a gente tem o termo, né? Como a Marília citou aí, a gente tem o ageísmo, o etarismo, enfim, nomes que classificam essa questão e fica trazendo isso de uma coisa mais clara, mas que é uma coisa que sempre existiu. E agora a gente está num momento onde o idoso acaba sendo mais alvo, né? E aparece mais por conta da pandemia. Então, isso se multiplicou. Mas é uma questão que é reflexo de alguma coisa de muito tempo que a gente vem vivendo. E essa questão que a Marília colocou, né? De membros da instituição, né? Dizer que o idoso ele é que representa esse peso para a aposentadoria, que seria uma forma de se livrar disso. Essa é uma questão que se traz há muitos anos também. Essa ideia de que o idoso é um peso para a família, é um peso para a sociedade, que é um mito que se constrói. Né? Porque se a gente parar para pensar, e aí eu acho que, Ieda, você talvez tenha esse dado melhor do que eu, da quantidade de idosos que sustentam suas famílias. O seu benefício. Isso. Aqui em São Paulo, a maioria dos idosos, eles
mais contribuem com as famílias do que são Exato. ajudados pelas famílias. Então, é um contrassenso a gente dizer que os idosos são um peso, porque, na verdade, se os idosos não existissem, essas famílias não poderiam sobreviver. E, muito possivelmente, agora, com a crise, com a falta de empregos, com as pessoas, com toda a crise que vai ser decorrente da própria pandemia, os idosos serão o grande esteio de uma grande parte dessa população. Então, essa questão do preconceito tão evidenciado, ele tem que ser visto, ele tem que ser revisto, ele nunca deveria ter existido. Ele sempre foi subliminar, e agora, mais do que nunca, ele deve ser combatido, né? E ele está cada vez mais evidenciado. Acho que o Sérgio queria falar uma coisa. Diga. Fala, Quer falar, Carlos? Fala. Não, só para completar, Sérgio, acho que dentro disso, para a gente exemplificar, quando a gente fala aqui idosos, né, que contribuem, assim, contribui de muitas formas. Idoso contribui com a sua renda, né, porque muitos filhos e netos desempregados, eles acabam sendo sustentados pela renda, pelo benefício do idoso. Ou vão morar na casa desses pais, eles porque vão eles não têm morar na casa, casa desses pais, porque eles não têm condições de morar na sua própria casa, porque não tem casa, pelo desemprego, pela situação de baixos salários. Então, essas pessoas mais jovens acabam indo morar na casa desses idosos. E a gente não pode esquecer os municípios pequenos, principalmente, onde as pesquisas mostram que quando o benefício do idoso é liberado, né, no dia que é pago, é quando a economia gira, é quando essas pessoas vão lá e pagam o mercadinho, paga a padaria, né, faz uma nova compra. Então, assim, a economia gira, né, nesses municípios pequenos, ela gira muito quando sai o benefício do idoso. Então, é romper essa ideia de que idoso é um peso para a sociedade. Fora aqueles que tomam conta de neto para os pais poderem trabalhar, que dá uma grande contribuição. Só isso já seria uma grande contribuição para a família. Então, romper essa ideia de que idoso é um peso. Então, e essa é uma visão que é um preconceito, que idoso é um peso, idoso é um traste, né? E que está incorporado no imaginário social de toda a nossa sociedade. E desse imaginário social, ele vai para as instituições, vai para os serviços e para o serviço de saúde, para os serviços sociais e para a previdência, tá certo? E nessa hora da pandemia, é incrível como isso é devolvido para a sociedade, vomitado para a sociedade, como algo natural. Deixa o idoso morrer, deixa o critério da idade. A ponto, gente, a gente tem que falar aqui, uma funcionária do Ministério da Economia da Previdência, disse que essa epidemia vai ser bom, essa pandemia vai ser bom, que vai resolver o déficit da Previdência. Lógico, vai morrer um monte de idosos. Então, deixa os idosos Ela falou isso passou em todas as redes sociais, exatamente. Isso é um absurdo, um completo absurdo. Baita violência. A instituição toma para si esse imaginário social que a gente tem de mudar, e os idosos, por isso que eu estou com essa raiva. Sérgio, não fica com muita raiva, não, Sérgio. Sérgio, veja, se você puser, olha, para a gente ver como a gente trabalha em cima de preconceitos, essa fala dessa moça, né? Se você fizer, eu não fiz esse cálculo, eu fiz assim muito superficial, né? Mas se você fizer o cálculo de quantos idosos nós temos no Brasil, nós temos hoje em torno de 30 milhões de idosos. Isso. Né? Nem todos são aposentados, mas a gente vai ter aí pessoas aposentadas que não são idosas. Não é? Se a gente pegar a quantidade de pessoas que morrem pela Covid, né? É um número infinitamente menor do que esses 30 milhões. Então, na verdade, não teria economia nenhuma, isso é balela. Entendeu? A economia que seria mínima, é uma gota d'água no oceano. Então, isso é balela, isso é mais uma forma de expressar preconceito. É um preconceito. De reforçar. Número, viu, Carlos? Eu concordo com você, mas olha, que se fosse isso é desumano, é cruel, é totalmente violento, não tem como a gente justificar. Isso. Só voltando aqui no artigo do
do que a gente estava comentando, ainda sobre essa questão do preconceito, né? Ele coloca assim, que torna-se um dado inquestionável que os mais jovens deverão ser priorizados quanto a leitos e respiradores em caso de lotação ou falta de equipamentos disponíveis para todos. E é raro encontrar questionamentos críticos na área pública do tipo: quem estabeleceu esses critérios? Quais são essas bases? Quais são os seus efeitos? Como chegamos a este tipo de concepções tão absolutamente gerontofóbicas? Em um contexto pandêmico, a Constituição, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto da Pessoa Idosa, os quais regulamentam os direitos das pessoas na velhice e proíbem a discriminação por idade, se tornam sem efeitos, suspensos ou negociáveis? Eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante. Ou seja, nós temos legislações que garantem os direitos das pessoas idosas e trazem não vou dizer que trazem uma prática, mas trazem para a prática uma afirmação como se fosse uma afirmação absolutamente inquestionável, de que se eu tiver que escolher, o velho passou para segundo plano. Eu queria que a gente comentasse. Eu lembro que aquela nossa entrevista com a doutora Luciana Dadalto... Isso, né, eu queria que a gente relembrasse isso. Ela foi muito clara. Então, quem ainda não assistiu essa gravação, vejam do Testamento Vital, do nosso canal, que rola na Geronto, com a doutora Luciana Dadalto. Sérgio, diretrizes avançadas facilita a localização. Isso. E ela foi muito clara ao afirmar: não tem nada de usar o critério idade para fazer a fila de quem vai ou quem não vai, porque o direito à saúde, o direito à assistência é de todos. Todo mundo, inclusive o idoso, que ele tenha 115 anos, ele tem direito à assistência à saúde. Esse é um direito anterior. Então, você pode criar outras formas de como nós vamos otimizar, né, os poucos recursos, tá certo? Mas a idade não pode ser. Eu queria lembrar que existe uma figura, assim, um nome, que fala do discurso coletivo. E isso. O discurso coletivo em relação à velhice, ele se manifesta em todas as camadas sociais, desde o governo, desde a classe média, a classe alta, até a classe trabalhadora, porque ele se apropria e aí define os lugares que os cidadãos têm na sociedade, né? Então, a velhice não tem lugar na sociedade. O Carlos começou a nos dizer isso, que lugar a velhice tem. Não é um lugar reconhecido. Mas, então, esse, inclusive, é um dos propósitos nossos, de chamar a atenção da sociedade, que as pessoas idosas continuam na vida ativa, continuam produzindo, elas podem e contribuem com a sociedade, sem dúvida alguma. Mas o discurso social, ele é muito mais forte do que os fatos. E ele se incorpora no imaginário da pessoa a tal ponto do motorista de ônibus, que é um trabalhador, muitas vezes ele já é idoso, ele está perto de alcançar a idade, ele se incomoda, não gosta, por exemplo, que às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, o velho, aquele que tem direito adquirido, entre no seu ônibus, não é? No seu ônibus, veja, é meu. E a pergunta é assim: o que eles estão fazendo no meu ônibus a essa altura, a essa hora da manhã? Porque neste imaginário social, esse discurso que nós absorvemos diz o seguinte, que neste horário quem tem que estar no transporte coletivo é quem produz. E o conceito é que velho não produz. Então, portanto, ali é um não lugar para ele, não é? E aí isso vai para o jovem que senta no lugar e fala assim: o que esses velhos estão fazendo agora? Agora sou eu que estou cansado que tem que estar presente. Então, o nosso grande desafio, inclusive é uma proposição do Dia Mundial, é que a gente mude esse discurso, que a gente traga um novo significado do papel do velho na sociedade. E esse papel vai se fortalecer na medida que a discussão entra em pauta, como é o que nós estamos falando agora. Eu brinquei com você, Sérgio, para você não ficar com raiva, mas eu estou todo apoio para você se indignar, porque a indignação é diferente.
Quando nós nos indignamos, que nós não achamos que é normal o velho ser maltratado em todas as formas, aí a gente reage. E eu acho que nós precisamos de desenvolver uma cultura de indignação, não é? No sentido dos maus tratos, da violência, do discurso coletivo, do lugar da velhice, e assim nós vamos melhorar no lugar que devemos ter nessa vida pública. Marília, inclusive você tem razão. Eu acho que não é raiva, é indignação. Eu acho que a palavra é melhor. Eu te conheço. Eu queria até dizer para vocês que eu estou indignado. Isso. Com algumas pessoas, quer dizer, não estou dizendo que é fulano ou ciclano, mas o que a gente vê é que tem alguns profissionais que acham, por exemplo, que nessa fase aí, o idoso na UTI, o idoso foi internado pela pandemia, o velho é mais frágil, o velho não vai aguentar o respirador, o velho não vai... Essa senhora de 90 e poucos anos, imagina, vai ser entubada, é um sofrimento enorme. Como se hoje a gente não tivesse condições de sedar essa pessoa, não deixar sofrer. Nós temos visto vários exemplos disso, de várias pessoas saindo e saindo muito bem, né? Isso, exatamente. É lógico que eu posso ter uma situação que a pessoa já tem outras condições clínicas que não é para investir, é evidente, mas não, aí é outra coisa, não é o preconceito. Não é o critério etário, são outros critérios que vão, levar a isso, não única e exclusivamente o critério etário. Aí outra coisa que está se colocando, que a gente ouve de discurso, que eu acho importante a gente trazer, diz respeito à questão que a gente tem ouvido também do isolamento vertical, né? De dizer assim, que a responsabilidade sobre o cuidado das pessoas idosas cabe à família, e que a família, e em última instância, é o próprio velho. Então, a família tem que ficar com o seu velho em casa, e o velho tem que ficar em casa, e ela fica lá com ele, isola ele em casa, mantém a uma distância de 2 metros, deixa ele lá no canto, né? E o resto que vai trabalhar. Como se isso fosse absolutamente possível dentro de uma casa onde você tem várias pessoas. E que se você põe as pessoas para circular, como se fosse possível você não trazer a contaminação dentro de um espaço, né? Começa que isso já é absurdo, tá? Mas esta maneira de tratar as pessoas como coisas, como se ela fosse um objeto e não uma pessoa, eu estou coisificando o idoso, já é por si um desrespeito. E essa é uma coisa que a gente já também tem ouvido bastante, infelizmente, nos discursos múltiplos que vêm das instâncias públicas. E aí, até porque, Ieda, nesse modelo que você está colocando, esse idoso ele não poderia ficar dentro de casa, ele teria que ficar dentro do quarto. Ele não vai poder transitar na casa, ele não vai fazer o isolamento dele dentro da casa, é dentro do quarto, porque essas pessoas vão transitar pela casa. Ele é um contaminado, né? É um isolamento reverso. Então, ele vai ter que ficar trancado dentro do quarto, isolado dentro do quarto, prisioneiro mesmo. Isso. Aí... E é um retrato do que as pessoas gostariam que os idosos tivessem na vida pública, que eles não aparecessem, porque quando o mais idoso aparece, me lembra que eu sou finito, que eu também vou ficar velho. Ou que lugar do velho é no aposento, então vamos guardá-lo para ele não contaminar essa beleza da juventude, que é o fator determinante da sociedade. E aí, em cima do que você falou, Marília, do sentimento coletivo, né? Ele traz que a sensação compartilhada por muitos idosos é de uma existência de segunda classe, de um peso morto, fazendo hora extra, sobrecarregando o sistema de seguridade social e a saúde pública, atrapalhando a economia, impedindo a normalidade, tá? Que ele não importa para este país, que ele está por conta própria, que se dependesse desse governo, eu já tinha batido com as botas, que ele é o grupo de risco, e se ele precisar ir para o hospital, vão deixar ele morrer sem nem chegar a ser internado. Quem dirá se ele precisar de um respirador? E esse discurso, ele é tóxico e ele é sufocante. A ideia que eles têm é: morram de uma vez.
E isso ele denomina como práticas gerontocidas. Eu acho que a ideia que a gente teve de trazer esse artigo, eu acho que ele é duro, pesado, mas ele, infelizmente, ele retrata algumas realidades que a epidemia, né, a pandemia, ela trouxe à tona. Ela trouxe à tona de algumas coisas que, como o Carlos disse, alguns preconceitos que eles já existiam, mas que, neste momento, eles foram mais evidenciados e que nós precisamos fortemente combater. Tá? Então, eu queria ouvir um pouco vocês. Eu queria pedir que vocês, assim, que a gente fosse sintetizando o nosso assunto, isso. Mas isso é perverso, Ieda. Eu acho que a palavra aqui é perversa. E, indo no espírito do Sérgio de indignação, nós precisamos nos unir. Vamos nos indignar e vamos nos unir e fazer uma resistência a esse discurso de não lugar, a esse discurso de extermínio das pessoas velhas, das pessoas idosas. Nós precisamos nos valorizar. E eu acho, aqui é um apelo que eu faço, que nós vamos fortalecer mais as pessoas idosas na medida em que nós nos reconhecermos como pessoas idosas, porque aí nós vamos engrossar. E não vamos entrar no discurso que o velho é o outro. Não, esse assunto diz respeito a nós e nós podemos fazer alguma coisa para mudar este cenário. É a minha consideração final nesse sentido, e depois eu faço finalmente. Quem é? Carlos, Sérgio? Posso ir dizendo o seguinte, Marília, é importante essa questão que o idoso entenda que ele é idoso, não é? Porque muitas vezes o idoso ele vê o envelhecimento, ele vê a velhice só no outro, ele não enxerga a velhice nele. Então, se ele não se apropria, ele não briga, não luta pelos seus direitos. E muito importante também que os mais jovens entendam, porque os mais jovens que estão fazendo isso, eles não entendem que eles são os velhos amanhã. Né? Então, quando você não garante o direito daquele que envelhece, você está perdendo o direito seu mesmo no seu futuro. Né? Então, as pessoas mais jovens também precisam entender que a velhice diz respeito a todos e não só para quem já envelheceu. Né? Eu queria dizer que essa indignação, e a Marília fala bem, o Carlos também fala, tem de servir para nos unir, isso é fundamental. E queria fazer um apelo aos governantes, aos legisladores, aos financiadores, à sociedade e aos profissionais, né, para que não levem para a pandemia, que já é uma grande nódoa, um grande problema, não levem um problema a mais, que é levar para dentro da pandemia a violência contra a pessoa idosa. De jeito nenhum. Os idosos não merecem isso, merecem respeito e dignidade. Eu queria lembrar que, assim, uma coisa que a gente lembrou no SAB, na pesquisa SAB que a gente coordena, é assim, as pessoas que estão, entre aspas, entrando na velhice agora, as gerações que estão entrando na velhice agora, são justamente as pessoas que fizeram parte da Revolução Cultural. Então, essas pessoas carregam nelas, tá, este espírito revolucionário, esse espírito de mudar a cultura, de mudar o mundo. Então, eu tenho certeza que essas pessoas mudarão o perfil da velhice. Então, não são idosos que vão se abaixar a cabeça para essas coisas, eles vão mudar isto e não vão abaixar a cabeça para essas coisas que estão acontecendo. Então, eu quero que que eles possam nos ouvir e nos ajudar a todos nós nesta briga positiva, vamos dizer assim, para que a velhice seja digna para todos. É isso que a gente acredita e é isso que a gente luta e a gente quer. Eu acho que é a revolução do envelhecimento, e revolução não necessariamente ela precisa ser feita com armas, mas ela precisa ser feita com ideias, com ações, e eu acho que nós estamos nesse propósito, e esse é o propósito do canal, O Que Rola na Geronto. E nós estamos encerrando mais um episódio
E reitero, muito obrigada a você, que é o nosso ouvinte, não é? É o nosso seguidor, como você quiser ser chamado, mas que você fica esperando um episódio novo. Para nós é uma alegria, um prazer estar com vocês. Em nome do grupo aqui, agradecemos. Convidamos você para o próximo episódio. E não esqueça, ajude-nos na divulgação do nosso canal. Conta para o seu amigo, passa o link, escuta isso que vai fazer bem para você. Profissional, divulgue isso na sua equipe. Nós precisamos de você e nós temos um imenso prazer em estar juntos, trazendo os temas atuais da gerontologia. Por isso que o nosso canal se chama O Que Rola na Geronto. Não esqueça, inscreva-se, dá um like e bate lá no sininho para que você seja notificado. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo episódio.